Vamos lá, pessoal, para mais uma aula da educação física, aula do sexto ano, História e Origem da Ginástica Geral, com o professor Amaral Júnior. Vamos rever alguns conceitos da ginástica geral hoje aqui nesse conteúdo. Vamos lá? História da ginástica geral. Vou falar um pouco sobre a história da ginástica geral e onde surgiu e algumas peculiaridades que tem sobre a ginástica geral. A história da ginástica geral tem origem na Grécia, onde era defendido a prática de exercício ao ar livre, alongamentos e uma boa alimentação, visando uma performance corporal, a saúde e a beleza. Os exercícios deveriam ter um grau de dificuldade aumentada conforme o nível de capacidade atingido pelo atleta, e com isso obtendo resultados satisfatórios como o aumento da força e do volume e de massa muscular. Na Grécia, seus acrobatas, com seus esforços e expressões corporais, começava a se aperfeiçoar a ginástica. Os egípcios também tiveram grande influência para a transformação da ginástica, comumente a prática em castelos, onde realizava torneio de habilidades de danças, se deu origem ao nome ginástica, que dignificava aquela que praticava as atividades físicas. Falar mais um pouco da história da ginástica. A ginástica, em geral, foi avançando nos demais continentes, onde se origem em 1981 com a denominação de Federação Europeia de Ginástica, chegando ao Brasil, influenciada pela política, pelo patriotismo alemão e suíços, como a ginástica corretiva e profilática, cuja contribuição de Rui Barbosa inspirava com suas ideias profissionais das diversas áreas. Em 1956, realizou-se o Festival Internacional de Ginástica, que na Suécia, e foi por meio do Festival de Ginástica, começou a ser vista com um olhar fora do campo competitivo, onde grandes representantes da Europa começavam a pressionar a FIG, a Federação Internacional de Ginástica. Como consequência desse interesse dos grandes representantes, em 1969, foi criado uma comissão de trabalho de ginástica geral. Com 5 anos mais tarde, foi oficializado pelo Comitê Técnico, GG, atualmente chamado de Ginástica para Todos, da FIG, com a finalidade de a modalidade não competitiva, uma modalidade que só a apresentação. Pela figura aqui a gente já está vendo que algumas apresentações de ginástica no decorrer do festival. Em resumo, a ginástica geral trabalha um pouco de todas as demais modalidades, adaptamos às necessidades e possibilidades do praticante. Assim, em comum veio o elemento da ginástica competitiva, rítmica, olímpica, acrobática, de trampolim, aeróbica e desportiva e outras, porém sem a mesma complexidade de exigências técnicas durante sua execução. Normalmente se exploram muitos fundamentos da ginástica, como saltar, girar, equilibrar, balancear e pendurar, quase sempre associado aos elementos de dança, cultura do local. As acrobacias também existem, mas sempre de uma forma simplificada e divertida. O fato importante para a ginástica geral, já que a mesma foi criada
para todos pudesse praticá-las. Pelas figuras, a gente vê algumas modalidades de ginástica aqui competitiva, mas a ginástica geral, ela tem um âmbito de praticar ao ar livre, como todos praticassem esse tipo de atividade. Ginástica geral, simplesmente ginástica para todos, adaptando tudo que for necessário para que todos possam participar. Aqui na figura a gente vê alguma demonstração de figuras que a ginástica mostra alguns tipos de elementos que os praticantes mostram ao ar livre. Aí, pessoal, deixei um texto de apoio, um roteiro de estudo para responder a pesquisa e a atividade para fazer em casa. Não esquecendo de mandar a foto de sua atividade para seu professor. Uma boa noite.